Tá valendo? Em 1973, eu até então aluno do curso de Química da Universidade Federal da Bahia, péssimo aluno, diga-se de passagem, no auge do movimento hippie, uma colega me chama e me diz assim: olha, você não vai conseguir fazer o que você quer aqui na Bahia. E eu ouvi aquilo bem e resolvi que ia me mudar da cidade. E daí eu procurei um lugar para onde que eu deveria ir. Eu queria estudar na melhor universidade que tivesse no Brasil. Tinha essa pretensão. E na época tinha duas, a USP e a UNB. Como a Brasília era uma novidade em tudo, eu estou falando de 1973, e em dezembro de 73 eu vim para Brasília para dar uma sondada no mercado de trabalho e descobri que Brasília não tinha professor de Química, nem tinha professor de Física. E na época já era formado em inglês. E também não tinha professor de inglês. Então acho que eu venho para cá. Me mudei para Brasília em fevereiro de 1974, no auge da ditadura. Eu cheguei aqui no governo Geisel, linha dura, linha muito dura. E a repressão era muito violenta. Eu entrei na UNB, fiz um curso de Química, mas não me identificava muito com aqueles processos de estar colocando coisa nos alimentos e envenenando as plantações. Eu não gostava muito daquilo. Eu gostava mais da parte de pesquisa, da parte de inovação. Mas não era muito bem aquilo que eu queria, não. Até que um dia surgiu o curso de Ecologia na UNB. Daí eu pedi mudança de curso e passei a compor a primeira turma em Ecologia. Foram 6 pessoas que se formaram em 1980. E me identifiquei rapidamente com a área de Ecologia Humana. Então meu trabalho final com o professor Colin Johnson, um americano, já foi na parte de poluição atmosférica em Brasília, que naquela época, aí eu estou falando de 1980, Brasília vivia um problema sério com as queimadas e com as secas muito intensas. Então tinha uma névoa seca que incomodava a vida de todo mundo. Eu já fiz um estudo da qualidade do ar. E daí para frente me apaixonei pela área do meio ambiente. Terminou eu fazendo mestrado de Ecologia de Fauna e Flora, mas com abordagem de Ecologia Humana. O meu trabalho foi um perfil ecológico de uma comunidade, como ela se instalou dentro de Brasília, vivendo a poucos quilômetros do Palácio do Planalto, na verdade 10 quilômetros de distância do Palácio do Planalto, mas vivendo de forma como se estivesse na Idade da Pedra. Essas pessoas não tinham acesso à energia elétrica, rede de esgoto, água tratada. Era uma área tão bonita e tão cheia de encantos naturais, nascentes e tal, que a gente sugeria que aquela área não fosse construído prédios. Era dentro da asa norte de Brasília. E terminou virando um parque, hoje conhecido como Parque Olhos d'Água. Esse parque está lá e é uma conquista da sociedade brasiliense. E eu tenho assim muito orgulho de ter contribuído em parte para consolidar aquela área como uma unidade de conservação que ajuda a melhorar a qualidade de vida das pessoas que moram em Brasília. Meu primeiro cargo na área de meio ambiente foi para a área de controle de poluição da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal, que tinha acabado de ser criada. E nós assinamos o primeiro laudo da área ambiental de Brasília em 1988, por aí. Um pouco adiante, eu fui chamado para assumir o cargo de secretário de Ecossistema da SEMA,
mas aí já em nível federal. Não sei por que os caras me chamaram, acho que é porque terminei aprontando muito e deu muita matéria em televisão na época, as iniciativas que a gente estava tomando em Brasília em defesa do meio ambiente. Era coisa que na época era coisa de meia dúzia de pessoas. Eu terminei fazendo parte da comissão que criou o IBAMA. O IBAMA foi criado pela formação de 4 instituições: a SEMA, o IBDF, que era o Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal, cuidava dos parques, do reflorestamento, a SUDEV, que era o pessoal da borracha, e a SUDEP, que era o pessoal da pesca. Então, juntamos tudo isso numa só instituição, que foi o IBAMA. Fundado o IBAMA, eu fui para chefiar o departamento, no caso era a Divisão de Educação Ambiental. De lá eu fui depois chamado para ser diretor do Parque Nacional do Brasília, onde fiquei muito tempo. Me diverti muito aqui, mas sofri pra caramba também. Foi uma experiência e tanto. Na época que não tinha recurso algum, a gente fazia vaquinha para comprar combustível para colocar nos carros. Deixa eu ver se olha o fogo lá onde é. Lá no Parque Nacional de Brasília, nós também implantamos o programa de educação ambiental de lá. Foi o primeiro parque nacional no país a ter corpo de voluntários. E por meio dessa associação a gente oferecia cursos de educação ambiental para professores. Era cursos, cada 15 dias a gente lotava o auditório lá do centro de visitantes para oferecer cursos de educação ambiental a qualquer professor de qualquer escola, de qualquer área. Então, o tempo que eu passei no parque também foram 10 longos anos, maravilhosos anos de experiências, assim, de inovações. Nós fazíamos caminhada interpretativa noturna. A gente via a luz do dia ir embora até o dia amanhecer, com os alunos lá dentro, interpretando todas as mudanças que acontecem aí. Mudança de luz, temperatura, umidade, radiação, percepção, cores, cheiros. E até hoje, quando encontro aluno, eles lembram dessas experiências. E aí surgiu a oportunidade de fazer o doutorado na UNB. Então eu fiz o doutorado numa área também pioneira, assim, sempre fazendo coisas que ninguém nunca fez e não tem referência bibliográfica em português, ninguém conhece, metodologia que você quer fazer ninguém sabe, e lá vou eu fazer um estudo comparativo da pegada ecológica de Brasília, de 3 cidades de Brasília, Taguatinga, Ceilândia e Samambaia. E fiz um estudo mostrando o metabolismo energético e material dessa cidade, e mostrando as impossibilidades de se continuar aquilo se se pensava em alguma coisa chamada sustentabilidade. Interessante que a minha dissertação de mestrado virou um livro, o IBAMA publicou, chama Populações Marginais em Ecossistemas Urbanos, e foi o primeiro livro publicado pelo IBAMA. E o meu trabalho de doutorado também terminou virando um livro, que foi o Pegada Ecológica e Sustentabilidade Humana. Porém, nesse período, antes do doutorado, existia uma carência muito grande na área de educação ambiental, porque ninguém sabia o que era educação ambiental. As pessoas ainda achavam que educação ambiental era bichinho e planta, falar da fauna e da flora, efeito estufa, camada de ozônio, salvar a floresta amazônica, reciclar, economizar água, energia elétrica e pronto, estava feita a educação ambiental, e não era só isso. E as bases da educação ambiental foram lançadas em 1977 em Tbilisi, mas o governo dos ditadores achou que aquilo não era uma abordagem para o Brasil, porque a educação ambiental era vista como uma ameaça. Ela não abordava apenas o tema ecológico, ela abordava o tema político, social, econômico, cultural, e o emaranhado entre essas coisas e como uma dimensão influenciava a outra. Então eu tive a ideia de reunir
as informações da Conferência de Tbilisi, que era educação ambiental mesmo. E fizemos um encarte na revista Nova Escola. Esse encarte foram 240 mil exemplares. Ali a gente dizia o que era educação ambiental, os seus objetivos, né, os seus princípios básicos. E a gente anexava uma série de sugestões de atividades práticas. No encarte tinha um formulário, os professores respondiam e colocavam no correio com porte pago. E eu pude observar, na época, 93% do material que nos foi enviado, dos professores, 93% não sabia o que era educação ambiental. E aquela informação que nós enviamos era a primeira informação sobre o que é o processo de educação ambiental que chegava a essas pessoas. Bom, o tempo passou, veio a Rio 92. Então eu tive a ideia de reunir as conferências todas, né, que haviam sido feitas de educação ambiental, que teve a conferência de Belgrado, depois teve a de Tbilisi, depois teve a de Moscou. E o fato dessa coisa estar acontecendo naquele bloco foi visto como coisa de comunista, coisa de agitador, subversivo. E daí eu comecei a escrever um livro reunindo esses documentos, até mesmo traduzindo, porque não existia em português. E isso virou um volume grande. E eu sugeri então ao IBAMA e ao MEC da época a publicar aquilo e distribuir aos professores. Eu não queria direito autoral nenhum, mas essa proposta rodou quase um ano entre as instituições e voltou para mim um processo dessa grossura assim, com despachos caninos. Despachos caninos é quando você não quer resolver a coisa e você manda para outra pessoa, e quando ao fulano de tal, ao fulano, e ficou projetos caninos, despachos caninos. E no final dizia que não tinha dinheiro para publicar aquilo. Eu achei curioso porque na mesma semana que me negaram a publicação disso, promoveram um passeio ciclístico na praia de Botafogo, gastaram assim 40 vezes mais do que nós iríamos gastar para publicar esse livro e distribuir para os professores, num passeio ciclístico. E o objetivo do passeio ciclístico era conscientizar as pessoas sobre a importância da preservação da Mata Atlântica, do Pantanal e da Amazônia. Eu não sei como é que eles iam conseguir isso, mas enfim, estava demonstrada a má vontade com a educação ambiental ali. E eu estava com o livro pronto. Um dia, faltando poucos meses para Rio 92, me entra na sala uma figura que eu não vou esquecer nunca mais na vida. Uma bela senhora sulista, de sotaque gaúcho bem puxado, Valda Antunes. E daí ela pergunta para o grupo: alguém tem alguma coisa interessante para publicar na área de meio ambiente? Eu estou procurando. Pelo amor de Deus, eu tenho uma coisa aqui. Veja bem, isso aí na época, os originais que eu tinha eram feitos à mão. Eu tinha escrito a lápis, porque não tinha computador disponível na época. E a Valda se empolgou. Como é que é essa sua publicação? Eu contei a história toda para ela. Ela falou: não, eu acho que arrumo um jeito de publicar isso. E um belo dia eu estou no meio de uma reunião no IBAMA. Eu estava reunido com colegas do Brasil inteiro. Me aparece aquela senhora me acenando na entrada do auditório. Era um auditório pequeno, com capacidade para uns 40 pessoas. Ela falou: está aqui o livro. Eu quase tive um troço ali na hora, né? Não estava acreditando naquilo que ela estava me mostrando. E eu já aproveitei, bom, aquele abraço, aquele agradecimento, voltei para o púlpito lá, onde eu estava falando, e mostrei para os meus colegas. Aí ninguém acreditou. Como você fez isso? Como aconteceu isso? Porque é uma repressão violenta, um analfabetismo ambiental operante em tudo que você possa imaginar, e todas as impossibilidades ali implantadas para que uma coisa daquela não acontecesse. Então aconteceu com a visão da Valda Antunes e com a visão da editora Gaia, que perceberam o momento, perceberam a importância do... E foi assim que nasceu o livro Educação Ambiental, Princípios e Práticas, escrito à mão.
Pedrinhas é uma cidade que fica a meia hora do litoral, talvez 40 minutos do litoral, 50 minutos da capital, de Aracaju. É uma região riquíssima em frutíferas, uma região montanhosa, sempre verde, e é um paraíso tropical. Para onde você anda, você encontra coqueiros, laranjeiras, muita jaca, caju, e é a região de produção de laranja de Sergipe, uma região rica. E ela fica no sul do estado, e numa transição, você saindo da minha cidade, andando mais uma hora, você começa a pegar a região do Agreste. Aí você já vê a vegetação mudando de Mata Atlântica para semiárido. Agora, a cidade de Pedrinhas é pequena, hoje ela, na minha época, não tinha energia elétrica. Meu pai foi prefeito da cidade, ele quem trouxe a energia elétrica para a cidade. Eu me lembro quando ele implantou o primeiro motor, era um motor que acendia as luzes da cidade entre 6 da tarde, ou era 7, e 10 da noite. Depois apagava aí. E eu lembro que uma vez eu fui fazer um experimento com energia elétrica e deu um curto-circuito e apagou, acabou a energia elétrica na cidade. Até hoje ninguém sabe que fui eu que fiz aquele negócio lá. Agora sabe. Agora sabe. Foi uma infância paradisíaca, maravilhosa. Tenho amigos de infância até hoje, a gente se encontra lá quando eu vou lá. E vivi lá até os meus 11 anos, quando meu pai morreu. E a morte do meu pai significou que eu tive que ir embora da cidade. Foi meio traumático, porque a partir da morte dele eu não tive lugar fixo para ficar. Então terminava que num ano eu estava com a tia, no outro ano eu estava com outro tio, no outro ano eu estava com não sei quem, e sempre mudando de escola. Eu vim parar de mudar de escola quando eu fui para Salvador. Estudei o segundo grau numa mesma escola, só mudando de turno, fugindo da perseguição dos professores. Mas Pedrinhas ficou uma referência assim, de muita alegria, de muito contato com a natureza. Hoje, quando eu vou lá, minha mãe ainda mora lá, aos 95 anos, e eu vou e convivo com os amigos de infância. Tá? As coisas aqui aconteceram de uma forma mais fácil, porque estava tudo em expansão, estava tudo no início, e aí foi um lugar onde eu pude realizar todos os sonhos. Por isso, quando as pessoas falam que é a capital de todos, é verdade, sim. Se você tiver aqui muita garra, determinação, objetivo nítido, claro, você consegue fazer muita coisa. Interessante, eu estava passeando, estava dando uma volta no entorno do Parque Nacional, eu e minha mulher. Aí encontramos um grupo de pessoas, uma comunidade, né? E eram iglus, eram vários iglus, mais pequenos. E estava um calor infernal. Aliás, esse infernal é ótimo, né? Se associar quente com inferno. Podia associar temperaturas abaixo de 0 com o inferno, dá no mesmo. Daí a gente foi pedir água numa casa dessas lá. E aí a pessoa, que era a chefe lá da comunidade, pediu pra gente entrar na casa. E eu imaginei, mas aquilo deve ser um forno. Quando nós entramos, aí era uma surpresa, parecia que você estava no ar-condicionado.
E a partir dali eu comecei a me interessar por aquele modelo de casa, até que eles me deram o contato do arquiteto, que demorou muito tempo a encontrar essa figura. Encontrei um dia e tal, eu disse, olha, eu quero construir uma daquela, só que eu quero maior. Ele falou, olha, o raio maior é de 11 metros, não dá para construir mais do que isso. E aí a gente começou a negociar e tal, sujeito bem esotérico, bem místico. E daí, bom, mas eu quero uma varanda. Não, mas eu nunca fiz com varanda. Não, mas nós vamos fazer uma varanda. E eu quero uma varanda em cima e embaixo. Daí, quando ele me trouxe as plantas e começamos a conversar, ele falou, olha, essa planta aqui, eu perguntei para ele de onde tinha surgido a ideia de uma casa assim. Ele falou, essa planta aqui não é da terra. Isso aqui eu recebi por via telepática de um outro plano. Aí eu não quis entrar em maiores detalhes. Eu quero que você construa essa casa. E daí ele começou a me contar umas histórias. Essa casa, ela tem umas curiosidades. Ela não gasta ferro. Nenhum. No meu caso, gastou porque eu fiz as varandas. Mas não gasta ferro. Não gasta madeira na construção. Então é uma construção extremamente barata. Talvez assim, uma redução em torno de 40% do que se gasta para construir. E na construção é curioso porque a forma de construir, os tijolos são únicos, são os tijolos enormes, grandes. E a forma de construir é muito curiosa. É uma grande haste fixada no centro, ela funciona como se fosse um raio que vai orientando a colocação dos tijolos. E os tijolos vão sendo colocados à medida que a fileira vai subindo, a própria inclinação da haste central já vai dando a inclinação do tijolo. Depois que eu estabeleci o meu cantinho de escrever, eu já escrevi muita coisa. Eu creio que para mais de, se for contar, livretos que eu produzi para empresas, para instituições, para o governo, eu já devo ter escrito mais de 20 livros ali. Então facilita muito a criação, não tem uma explicação lógica para isso, mas quando eu sento ali para escrever a coisa flui. Para você ter uma ideia da idade dessa casa, aquela árvore que aparece atrás, quando eu comecei a construção, ela tinha 1,5 metro de altura. Então você tem uma ideia de quanto tempo já tem essa casa. Não tem infiltração, não existe isso. A única coisa que eu fiz aí nesses 15, 17 anos foi pintura. Mas não tem essa história de infiltração e tal. Aquela cúpula ali em cima, ela é aberta. E além de entrar a iluminação, e até por isso que é chamado Casa do Sol, porque em qualquer posição que o sol esteja, você tem luz solar dentro de casa. Tem janela em volta dela toda. E a cúpula, ela é aberta de modo que quando o ar quente da casa, quando o ar do interior da casa aquece, ele dilata, fica mais leve e sobe, então ele sai pela cúpula. Então o ambiente interno está constantemente o ar sendo renovado. Se você acende uma vela, a fumacinha da vela, ela sai assim, como se estivesse sendo sugada. Então você tem o ar interno sempre renovado. Esse aqui tem uma série de símbolos juntos. Primeiro é hobby, eu gosto de mecânica. Segundo, esse carro em Brasília foi usado na repressão. Então é um tipo de vingança que a gente faz para usar os mesmos carros que os caras usaram para perseguir a gente. É simbólico. Terceiro, esse motor é um ícone de eficiência.
Então é um tipo de mecânica que durava 20, 30, 40 anos. Não existe isso mais hoje. Então as pessoas às vezes... Bom, nós somos seres contraditórios, eu assumo a contradição. Agora, no momento que você vai pesar as coisas, se você for calcular em termos de emissões, eu estou emitindo bem menos, porque eu estou com um bem que já vai completar 40 anos. Se você pensar num carro, o cara compra um carro novo, cheio de catalisadores e tal, você vai ter que embutir tudo que foi gasto para chegar naquele veículo novo, naquela tecnologia nova. Aí eu vou desde consumo de água, consumo de energia elétrica, matéria-prima, todo o material plástico, enfim. Agora, quem sabe o que significa restaurar um carro ou qualquer outra coisa, né, sabe muito bem do que eu estou falando. O prazer de você pegar alguma coisa que as pessoas falavam que não prestava mais e você vai aos poucos, pacientemente, etapa por etapa. Eu demorei 11 anos para fazer esse carro. Então, não tem valor. Quanto custa? Não tem valor. E eu não me preocupo com essa história de ser, mas isso é controverso. Dane-se. A gente tem no Brasil uma mídia paga, uma mídia forte paga, e que o que ela puder fazer para desmerecer, descaracterizar, caricaturizar algo que vai de encontro aos interesses dele, eles fazem isso. Então a história do eco-chato, eco-histérico, eco-xiita, biodesagradável, isso acontece no mundo todo. O ambientalista é um cara chato. Só que o que acontece? Você tem ambientalista e você tem ambientalistas. Então você tem um cara eco-radical, aquele que você não pode cortar um eucalipto, e muitas vezes porque não tem a informação técnica suficiente, mas também ninguém tem a obrigação, nem é necessário todo mundo deter todo o conhecimento científico e técnico para ser um ambientalista, e fugiria completamente da proposta. Mas às vezes a falta de conhecimento faz gerar nas pessoas alguns radicalismos que terminam, em vez de ajudar, atrapalhando. Então, eu nem gosto de ser rotulado de ambientalista porque eu sou humanista. Tudo que eu escrevo é visando despertar o ser humano para a consciência de ser habitante de um planeta, o que representa isso, em termos de responsabilidade, em termos de o que eu posso e o que eu não posso fazer. E o que eu posso fazer para melhorar essa relação. A busca de um novo caminho, se chama isso neoambientalismo, seja lá o que for, qualquer rótulo que se dê, termina dizendo o seguinte: olha, está tudo errado, vamos recomeçar. Do jeito que está não vai dar certo, já temos inúmeros indicadores que não vai dar certo isso, vamos recomeçar e vamos repensar isso. Aqui em Brasília, quando eu cheguei, logo me transformei em professor na rede pública e na rede privada. Então, eu dava aula no Colégio La Salle e na Fundação Educacional, que me deram total liberdade para eu fazer meus experimentos os mais malucos possíveis com os alunos. Você imagina você tirar 40 alunos de uma sala e sair pela Avenida W3 interpretando o ecossistema urbano. E o diretor nunca me questionou sobre isso, os pais nunca reclamaram, os alunos adoravam as nossas maluquices de contar quantos carros estavam passando. Depois a gente calculava quanto de gás carbônico eu estava emitindo para a atmosfera e quanto de árvores eu precisava ter para absorver aquilo, e a molecada descobria que não tinha essas árvores todas, e que era uma grande falácia, muita coisa que se dizia, que é a maior área verde por habitante, tudo mentira. E muita experimentação. Até que chegou, depois que eu fiz o mestrado, eu fui convidado pela Universidade Católica de Brasília. E lá fiquei longos e maravilhosos 27 anos.
Lá eu era professor de Fundamentos de Educação Ambiental, depois veio o curso de Engenharia Ambiental, depois veio o mestrado, doutorado, e eu fui professor dessas áreas todas e terminei como diretor do mestrado em Planejamento e Gestão Ambiental. Não gostei da experiência de ser diretor de curso. É muita burocracia, muito papel assinando, muita reunião. Então eu descobri que o meu negócio era em sala de aula com a molecada, desenvolvendo projetos, experimentando, analisando as situações e indo para a rua, para o campo. Na Universidade Católica eu tive total liberdade de desenvolver projetos. É tanto que nós implantamos o primeiro projeto de gestão ambiental dentro de uma universidade, que virou um livro, que é o livro Gestão, Educação e Gestão Ambiental. Para você ter uma ideia, nós ganhamos, sem imaginar de prêmio, nós ganhamos lá na universidade por conta das inovações. Central de reuso, reuso de água, racionalização de uso da água, da energia elétrica. Foi a primeira coleta de pilhas e baterias de celulares. Ganhamos até um prêmio, a Vivo fez uma homenagem lá. Um detalhe que a primeira vez nós recolhemos mais de 5.000 baterias de celulares e ninguém queria receber. Daí a gente falou, olha, ou vocês recebem, está na lei, ou o Ministério Público, né? Então é uma empresa, não, nós recebemos, só tiveram que mandar para a França, porque não tinha como aproveitar isso no Brasil ainda. Ah, mas precisa envelope de madeira, fizemos envelope de madeira. O pessoal da universidade, a carpintaria, fazia tudo lá. E a gente terminou envolvendo todos os alunos da universidade, porque tinha um corpo de voluntários, e esse corpo de voluntários era formado por aluno de qualquer curso. E daí a gente fazia de tudo. Trabalhava nos parques, orientava as pessoas para a coleta seletiva. Foi uma experiência assim, única e fascinante. Fui professor durante 42 anos e continuo sendo professor. E aluno ao mesmo tempo, porque o processo ele não fecha nunca. Não existe começo, meio e fim no processo de educação. É um eterno descobrir, é um eterno experimentar, é um eterno viver novas sensações, novas emoções e se desvencilhar de formas desgastadas e se ater mais às possibilidades de inovação. Estamos no lugar que quando eu entro o coração só falta explodir. Estou na UNB, aqui nesse ambiente maravilhoso, nesse centro acadêmico de excelência, eu realizei os grandes sonhos da minha vida. Aqui eu fiz a minha graduação em ecologia, aqui eu fiz o meu mestrado e o meu doutorado. Professores incríveis, experiência maravilhosa. E numa época em que a UNB era referência nacional. Nunca deixei de fazer qualquer prática porque não tinha equipamento, não tinha laboratório, ou faltava um carro, um ônibus. Estava sempre tudo pronto, tudo muito bem organizado. Professores dedicados, excelência em pesquisa, recordações maravilhosas. E isso me remete a pensar assim que eu fui muito agraciado pelo meu país, né? Porque toda a educação que eu tive, desde o ensino fundamental até o doutorado, foram em escolas públicas. Todas elas escolas públicas. Por isso que eu tenho uma paixão muito grande por isso aqui. Todo livro que eu publico, eu trago vários exemplares e coloco na biblioteca, com um profundo agradecimento por tudo que eu recebi aqui. É um lugar que para mim representa um encanto muito grande.
você me pergunta, quando é que começou esse interesse, essa história sobre o meio ambiente? Foi uma revista chamada Planeta. E ela trazia uma reportagem sobre poluição. A capa era sobre poluição e mostrava o caso do mercúrio na Baía de Minamata, no Japão. Pronto, foi a centelha. Isso aí foi em 1971, 72, por aí. E daí eu comecei a... Na época, eu estava terminando meu curso de inglês na Associação Cultural Brasil-Estados Unidos em Salvador, com bolsa, porque eu não tinha dinheiro para pagar curso de inglês. Então, o maior cara de pau, eu cheguei para o diretor do curso e falou, olha, eu quero ler em inglês, não tenho dinheiro para pagar um curso, eu preciso aprender inglês. O cara falou, então tá bom. Fez um bilhete, me encaminhou lá para a direção do curso e me deram uma bolsa. E aí eu tinha acesso à biblioteca do Aquibeu de livros que acabavam de chegar dos Estados Unidos. E nessa época, antes de ser professor de física, eu era locutor de rádio. Então eu apresentava notícias na Rádio Excelsior da Bahia. Como eu saí da Rádio Excelsior e fui ser professor de física? Por causa da ditadura. A primeira vez eles me levaram preso porque eu anunciei que o porta-avião Minas Gerais estava encontrando dificuldades de entrar no porto de Salvador. Então eu fui acusado de denegrir a imagem das Forças Armadas. Aí quando eu voltei para a emissora, falei, olha, não quero mais ser locutor. Não, é só você ter mais cuidado. Tinha um quadro de avisos na redação do que você não pode falar. Não deu 15 dias, eu dei uma notícia que tinham assaltado uma pedreira no Rio e os caras, além de levar o dinheiro, levaram dinamite. Só a notícia foi essa. Então os caras vieram me prender de novo. Porque eu estava disseminando técnicas práticas terroristas. Aí depois dessa eu falei, não, me dá meu boné, não quero mais saber dessa história. E aí eu tinha passado num concurso público para professor de física. Só que olha o drama, eu era aluno do 2º grau. Eu estava terminando o 3º ano do 2º grau, eu ainda não tinha entrado na universidade. E daí disseram assim, olha, você não pode assumir uma carga de professor de física, porque você não é formado. Eu falei, não, mas tem carência aqui. E na época tinha o professor de prática e o professor de teoria. O professor de prática era o que ficava nos laboratórios. Eu falei, não, eu posso ser professor de práticas, porque eu conhecia o laboratório de física de cabo a rabo. Eu já tinha feito todos os 300 e tantos experimentos que tinham lá. Aquilo para mim era diversão. E aí o sujeito da Secretaria de Educação, para tirar um sarro com a minha cara, imagina, falou assim, se você conseguir uma autorização especial do MEC, a gente pode contratar você em nível precário para professor de prática de física. E eu fui. E existia lá em Salvador a Inspetoria Seccional de Ensino. Fui lá falar com uma pessoa chamada, não sei que lá, Menezes. Me perdoe esquecer seu nome. Era um senhor de óculos, fininho, redondinho, cara de intelectual, sentadinho na mesa dele. Eu contei minha história para ele, e ele sentou na máquina e começou a datilografar e conversando para mim, olhando para mim. E quando acabou a conversa, ele tirou o papel e falou, tá aqui, ó, bateu um carimbo, assinou, vai lá dar sua aula. E eu fui dar aula no mesmo colégio que eu estudei, que tinha um professor de física lá que me perseguia. Eu tive que mudar de turno para ele não me reprovar. A pergunta, o que você está fazendo aqui? Agora eu sou professor. Foi muito divertido. Daí já na universidade foi quando eu recebi o conselho de uma amiga minha, olha, aqui você não vai conseguir o que você quer. A minha amiga Lígia e a minha amiga Ariadne de Amantara, uma grega, que me deu esse conselho, você vai embora de Salvador, porque aí eu já comecei a me envolver com o movimento hippie e com banda. Isso aí eu compus já deve ter uns 20 anos. Não tem. Eu sei que às vezes no meio de um rock pauleira eu tocava isso aqui. E o pessoal continuava, a bateria continuava e eu solando esses negócios aqui. Eu tive um grupo em Salvador que o nome era Stark Mad, Louco Varrido. E eu fui contemporâneo de um grupo que chamava 19º Colapso Nervoso da Pantera, que era da turma do Raulzito, anos 70.
Foi isso que a minha amiga me disse. Você vai embora de Salvador ou você não vai seguir a tua carreira que você quer. E comecei a tocar em banda, aí era uma perdição, né? Porque eu trabalhava em rádio e mais banda. Então, enquanto a gente tocava sábado à noite, profissionalmente, ganhando a grana e tal, depois começou a farra, sexta-noite. Depois, vai ter um festival não sei onde, lá vai para festival. E nesses festivais era só bagunça mesmo, você não tinha remuneração nenhuma, não era nada profissional, era só curtição mesmo. E aí foi correndo os riscos de estar desviando do objetivo, né? Aí eu notei que eu diminuí a leitura, já não estava lendo tanto assim, como eu lia antes. Estava indo mal na universidade, começando a reprovar por falta. Aí foi quando essa colega, minha amiga, falou: tá na hora de ir embora. Hoje, recordando assim, tem uma trajetória de muitas coisas inovadoras e foram muitos os desafios, apesar de todos, às vezes, momentos de muita perseguição, muitas vezes ameaça, né, de morte, das pessoas começar a se incomodar quando você contrariava alguns interesses. O sujeito ligava dizendo assim: olha, sei onde sua filha estuda. Esse tipo de coisa que terminaram não interferindo em nada na trajetória de construção do que foi necessário fazer. Contando o tempo todo, dá aproximadamente 40 anos de ativismo ambiental. Se me perguntarem se eu faria tudo de novo, eu acho que a resposta é óbvia. Deixa eu ver, e o que mais?